boa noite de novo, né? Vamos começar. Daqui a pouco eu me apresento formalmente, eu coloquei um slidezinho ali para me apresentar, mas eu estou acostumada que às vezes a maioria do pessoal que já vem já me conhece, né? Então eu já entro falando mesmo para a gente poder ficar mais na prática e seguir, tá? Então, olha só, o que eu planejei aqui? Conversar hoje com mais detalhe e tempo, né? Em relação à RT e à RRT para os laudos de avaliação, com ênfase mais nos trabalhos aqui dos editais. Agora, tudo que eu vou falar aqui, gente, funciona do mesmo jeito, se for um trabalho de um cliente particular, se for um trabalho de uma perícia, por exemplo, o seu cliente particular sendo uma empresa ou sendo pessoa física, tá? Agora, só confirma para mim se estão vendo o slide. Dá um ok ou no chat ou um joinha aqui para eu ver que vocês estão vendo o slide e aí vai estar tudo bem. Deixa eu só mexer aqui nessa configuração aqui. Só um minutinho, gente. Eu quero... Onde é que muda mesmo? Espera aí. Vou só mudar uma configuração aqui. Para lembrar. Esse Zoom, ele atualiza toda hora, ele me quebra. Apesar de eu gostar muito dele. Não sei se eu vou conseguir. Peraí, deixa eu ver se eu tenho que mudar aqui. Ei, Laura, tudo bem? Chegou. Não é aqui, que engraçado. Acho que é aqui. Deixa eu ver. Pronto, consegui. Acho que eu consegui. Então, eu vou de novo, tá? Vou compartilhar aqui de novo. Tudo bem, tudo bem. Então, por favor, outra vez aí. Confirma para mim se estão enxergando. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Se eu consigo ficar direito aqui. Então, olha só. Então, recapitulando, né? Vamos falar das ARTs e RRTs voltados para o lado de avaliação. Um pouco aí com gancho aí para os editais de banco, tá? O que acontece, gente? Eu sou engenheira civil, tá bom? Então, eu conheço o sistema do CREA, mas eu não sei se tem arquiteto aqui ou arquiteta. Se tiver, coloca no chat aí para mim. Sou arquiteta, ou eu, né, arquiteta. Então, pode ser, e vai existir, né, uma funcionalidade que eu sei que já tem no CAL, e que o CREA não tem, pelo menos até ontem, tá? A não ser que ainda tem que fazer uma RT, tinha que fazer até ela hoje, a não ser que tenha mudado alguma coisa lá no CREA, tá? Então, eu vou falar de ART, mas entendam também RRT por conta de ser a responsabilidade técnica que a gente tem que fazer, tá bom? Só para poder ficar um geral aí. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo meu para conversar com vocês aqui? O pessoal tem muita dúvida, né, se a gente precisa, se há necessidade de, quando vai fazer RT, de emitir por empresa, ou seja, eu tenho que fazer RT da minha empresa? O pessoal pergunta isso, tá? Então, nós vamos responder. Sobre o contratante, quem que é o meu contratante? Pensando, por isso que eu falei que a gente vai fazer uma ênfase aí no credenciamento, pensando que tem que fazer um laudo para comprovar a experiência em banco, né, quando abre o edital, ou nos editais que estão abertos, a gente tem que entregar laudo para comprovar essa experiência. E quem não tem ainda nenhum trabalho na área, ou é a primeira vez que vai fazer, fica na dúvida de quem que é o meu contratante, tá? Então, nós vamos tratar disso também. Qual que é o preço que vai colocar na RT? Isso aí, dificilmente o pessoal tinha dúvida. Às vezes, uma vez ou outra em aula, o pessoal me perguntava, mas eu percebi algumas coisas que o pessoal coloca, e eu achei interessante trazer isso aqui. Eu vou falar para vocês o que eu penso, e nós vamos discutir aí o que vocês vão decidir fazer, tá? Quais as atividades a gente vai colocar dentro da RT? O pessoal ficava pedindo muito modelo. Qual que é o problema de modelo, gente, de ART? Manda uma ART sua para a gente. Vão estar todas as informações minhas e do contratante. Então, às vezes, o que vai acontecer? Eu vou esconder essas informações. Então, o que importa é o que eu estou trazendo aqui, tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês. Senão, poxa, mas você escondeu um monte de coisa. Que são os dados, tanto meu, né, dados meus, quanto da pessoa, principalmente do contratante, dependendo de quem é o contratante.
Ele não quer que aquela informação seja divulgada, tá? A gente sabe que hoje tem muita coisa fácil de acessar aí na internet, mas se a gente puder preservar o cliente, a gente preserva, tá? E principalmente se for pedido isso por ele. E aí, o que nós vamos escrever no campo de observação, tá? E qual que é o problema das datas? Tudo aqui é importante, mas esse aqui inabilita um monte de gente aí em relação a edital, tá? Então, vamos trabalhar isso aqui até o final. Então, qual que é o objetivo dessa apresentação? Engenheiro civil e arquiteto. Adriana, por que você não colocou engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, agrônomo, agrimensor e etc.? Porque a avaliação de imóvel urbano, né, que é o que eu ensino, que eu dou aula, que eu pratico, é para a gente, atribuição de engenheiro civil e arquiteto. Então, pode ter aqui, não tem problema nenhum, se tiver engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de aeronáutica, já teve um aluno meu que foi engenheiro de aeronáutica, estava na pós-graduação, não tem problema. Só que ele não tem habilitação para executar os trabalhos que a gente faz de laudo de avaliação de imóvel urbano, tá? Só isso. Então, o objetivo é quem quer usar essas ARTs para elaborar os laudos, seja para os bancos ou seja para os clientes privados, pessoa física e pessoa jurídica, tá? Esse é o nosso objetivo. Vamos lá. Tem alguns erros, né, de ART e RRT que eles inabilitam a gente para o credenciamento. Talvez aqui para vocês esteja aparecendo aí que mudou a tela ou ainda está na apresentação? Meu computador, ele tem feito isso. Quando a bateria baixa, ele sai da tela, não sei se vocês estão vendo. Então, eu vou descompartilhar. Mudou a tela. Hã? Não, estava na apresentação. Lugar? Ah, estava na apresentação? Agora saiu. Ah, que bom. Eu parei aqui, porque aí eu vou ter certeza que vocês estão vendo a apresentação, porque para mim ele coloca, ele some a tela, né, por conta da bateria, mas já conectei. Então, voltando. Alguns erros, né, fazem com que quem quiser habilitar, né, se inabilite, e aí, gente, tem alguns erros, né, principalmente de ART, esses que a gente vai falar aqui, que não tem defesa, né, porque às vezes vai ter um entendimento diferente do analista do banco, ou de uma licitação, né, de uma concorrência. Deixa eu ver se tem alguém com o microfone ligado aí, só pedir para pôr no mudo. É uma interpretação diferente, né, a gente vai, ao final, aqui discutir algumas coisas, e tem interpretação diferente de profissional. Aí a gente consegue fazer uma defesa. Agora, erro, a gente não tem jeito de fazer defesa, aí perde a chance e só no próximo, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Peraí, para passar para frente aqui. Então, aqui só me apresentando, tá, rapidinho. Eu sou Adriana Ragone, eu sou engenheira civil, igual eu falei, né, eu trabalho com as avaliações e com engenharia desde 1999, foi meu primeiro curso que eu fiz, eu sempre conto essa história. Poxa, Adriana, está repetido, né? Depois dá uma ida lá no Instagram, que é uma forma da gente colocar a nossa história, né, mostrar quem a gente é, e eu não ficar contando a mesma história toda vez aqui, tá bom? Mas eu dou aula também, eu sou professora há um tempão, acho que foi a primeira vez, não, a segunda vez que assinou minha carteira de trabalho foi como professora, então dou aula há muito, muito tempo, né? Tem época que a gente nem fica de carteira assinada e tal, mas eu dou aula há um bom tempo, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, espero que vocês aproveitem aqui e gostem também, né, do conteúdo, e eu acho que é nesse momento que a gente aprende mais, tanto eu com vocês, quanto, né, vocês comigo, tá bom? Então, ao longo aqui do trabalho, das aulas, eu sempre prefiro fazer assim, eu me apresento rapidamente, e ao longo da aula, da nossa conversa, eu vou mostrando aquilo que eu já fiz, que aí é uma forma de mostrar experiência, a prática e o nosso trabalho, tá? Não tenho por hábito ficar mostrando currículo, eu já fui em cursos que a pessoa mostra um monte de página ali, e eu acho que a gente fica muito tempo ali, né? Quem veio já procurou saber mais ou menos quem eu sou, vamos ver se vai valer a pena, deixa eu lá assistir essa aula, tá? Eu moro hoje em Belo Horizonte, né? Se quiserem saber, eu moro em Belo Horizonte atualmente, eu sou nascida em outra cidade, em Juiz de Fora, né, e moro em Belo Horizonte, né, acho que é fácil de ver pelo sotaque, né, mineiro está aqui também, o povo de São Paulo, do Sul, sempre tem sotaque, a gente sabe, tá, beleza? Então, olha só, rapidamente aqui, a ART ou RRT é essa ideia que eu falei no início, tudo que eu comentar de ART serve para RRT, fazendo essas ressalvas que o sistema do CREA está diferente do CAL, tá, eles estão separados, então eles estão diferentes, beleza? Dizer que a ART, gente, eu ia até fazer isso aqui, depois eu mudei de ideia. Dizer que a ART, ela é obrigatória em todos os serviços de engenharia, né, e a RRT para os arquitetos,
seria desnecessário, né, mas aqui está escrito mesmo, aqui dentro, isso aqui é do CREA, tá, da tela do CREA inicial, que é obrigatório para qualquer serviço profissional, independente da existência da formalização de um contrato, emitir RT. E o CREA entende que ela tem que ser preenchida, tá vendo aqui, ó, no início, online, né, claro que agora o sistema é online, e paga antes do início da obra ou prestação de serviço, tá? Isso aqui é meio complicado, né, pagar antes, entre aspas, né, porque, por exemplo, se a pessoa te contratou, a gente vai fazer um simulado aqui, eu vou assinar o contrato amanhã, depois de amanhã eu posso emitir a RT, que eu estou dentro do prazo. O que isso aqui quer dizer para a gente? Nós precisamos emitir a RT durante o período de vigência do contrato, para ela ser considerada válida, tá? Então, sempre ter a RT e emitir durante a vigência do contrato, tá? Espera aí, só um minutinho. Gente, na aula tem isso, né? Eu só esqueci de falar, fazer o slide, que às vezes o barulho aqui atrapalha, eu tenho que tirar. Mas eu volto. Vamos lá. Então, olha só, a gente começa preenchendo os itens da RT, né, o RT, pelo sistema, serviços com acesso de login. Por que eu coloquei essa tela aqui? Para relembrar que tem gente que pergunta assim, eu vou fazer a RT da empresa ou minha? A RT, gente, é sempre emitida através do nosso login, né, de profissional, tá? O vínculo com a empresa é que pode acontecer ou não, dependendo da sua necessidade, mas o acesso, tem que lembrar, a RT é sempre do profissional, tá? Isso aí o pessoal pergunta. Então, o que a gente tem que fazer? Entrei aqui, eu até entrei no meu, tá? Escondi aqui algumas informações, mas eu entrei no meu CREA, né? Acessei o meu CREA é Minas, tá? E aí a gente começa com uma RT, então nós vamos fazer uma RT de laudo, eu entro para fazer uma RT de obra ou serviço, tá? Não é cargo ou função, não é múltipla mensal, não é obra-serviço fora de época, que isso aqui é quando você quer fazer RT e é depois do trabalho, né, tem todo o processo aí, é outro cenário, e aí a gente faz a RT inicial, obra ou serviço, tá? Bem simples, vocês já devem estar acostumados. Aí a pergunta é, devo ou não vincular RT a uma empresa, tá? Qual que é a vantagem de vincular RT a uma empresa? Quando vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu começar a circular. Vou pegar uma cor aqui para aparecer bem. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é o meu CNPJ, tá? Quando eu entrei como profissional, pessoa física, eu cliquei lá, já aparece aqui, ó. Tem que ser empresa contratada, hein? Senão estaria no lugar errado. Não, essa é a minha empresa, tem que ser a contratada. Estou prestando atenção ali, porque está tão pequenininho, mas é a empresa contratada. Eu vinculo meu CNPJ a essa RT. Eu não sou obrigada, né, nem vocês, quando eu falo, eu a todo mundo, tá? A gente não é obrigado a vincular todas as vezes a RT a uma empresa, a um CNPJ. Mas, às vezes, o cliente exige. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando para o banco, estou trabalhando lá para a Caixa, ela vai me pedir uma RT, e como ela só contrata CNPJ, ela exige que na RT esteja vinculada a uma empresa, que é a empresa que ganhou o credenciamento, que entrou no credenciamento, tá? Eu tinha uma menina que fazia RT para mim, gerava as RTs, e um dia, num dos meses aí, eu não lembro qual, foi ano passado, ela, na hora de puxar, ela esqueceu de puxar. Aliás, esse é um erro que está dando no CREA, eu até anotei aqui que eu tenho que ir lá, porque isso aí, por sistema, eu não consegui resolver. Ela não puxou a minha empresa. Isso aí foi um erro que deu, eu estava dando de novo essa semana. A minha empresa está no CREA há muito tempo, mas não sei por que estava sumindo ali. Não tinha a ver com o pagamento, tá? Porque se você não pagar a anuidade da empresa, ela também não aparece, mas não é isso. Era algum erro deles lá, até a data de entrada do meu CNPJ no CREA está errado, eu tenho que ir lá corrigir isso, e vou falar por que a importância disso, tá? Mas ela esqueceu de fazer. Aí eu gerei uma RT, anexei com os documentos de pagamento, e eles me devolveram falando que não ia pagar porque estava errada a RT, né? Eu tive que refazer aquela RT, fazer uma RT substituta. A gente vai falar disso aqui, tá? Então, você vai vincular uma empresa, né, um CNPJ seu, ou de onde você trabalha, seja o caso, né, a sua RT, se o cliente pedir, tá? Então, quem que é o cliente que às vezes vai pedir isso? Pode ser o seu cliente, pessoa física ou jurídica, né, se ele estiver te contratando como empresa, né, a RT é do profissional, mas você vai vincular a sua empresa, ou se você estiver dentro de um edital de licitação ou um credenciamento, em que peça que a comprovação seja da empresa.
Eu coloquei aqui, gente, experiência da empresa e chamei de famosa controvérsia, era controvérsia, tá? Tá errado aqui, ó, digitação errada. Porque, assim, há muitos anos, né, desde que eu comecei na engenharia, não sei se vocês viveram isso também, e a gente ainda vê, tanto que eu vou mostrar alguns editais novos, o pessoal pedindo experiência da empresa. Isso era uma cultura muito antiga de pensar assim, a empresa tal sabe fazer tal coisa, tá? Anota aí se vocês depois quiserem comentar isso, a gente perguntar isso. Por exemplo, é complicado até falar o nome dele, porque eu ainda estou com o livro ali e não acabei de ler. Mas vamos supor, a Odebrecht é a empresa que sabe fazer ferrovia, né? Então, ela vai apresentar o atestado dela, empresa, mas ali dentro vai ter o engenheiro que é responsável, tá? Então, quando o engenheiro vai embora daquela empresa, eu carrego a minha experiência comigo, ok? Está vinculado à empresa, mas a experiência é minha do profissional, tá? Então, ao longo do tempo, de algumas conversas e alguns entendimentos, alguns editais pararam de pedir isso, né, passaram a entender e a não pontuar as empresas e sim pontuar o profissional, tá? Porque o acervo técnico é do profissional e não é da empresa, eu levo ele comigo, tá bom? Então, essa é a ideia. Se você não vai trabalhar em um edital de licitação ou um credenciamento, então você não precisa emitir através de uma empresa, tá? A RT que você vai emitir para o laudo, pensando num laudo, para comprovar a experiência. Você não precisa, neste primeiro momento, entregar o laudo com o vínculo do CNPJ. Você pode entrar no sistema e fazer a sua RT como profissional, normal, tá? E no campo de vincular, não vincular a empresa. Mas, Adriana, eu não vou vincular porque eu não tenho CNPJ ainda. E também não coloquei o meu CNPJ dentro do CREA. Beleza? Beleza. Então, você pode fazer, tá? Aí eu vou eu vou fazer os laudos agora, né? Eu sou profissional, eu posso fazer esses laudos agora, mas eu vou esperar um pouquinho para abrir minha empresa, para depois colocar lá dentro do CREA só para usar no edital, por exemplo. Ok, mas você já pode ficar com os laudos prontos, né? E com a RT pronta, tá? Então, pode ou não vincular nesse momento de apresentar um laudo para o credenciamento. Quando você estiver dentro do banco, né, e dependendo do cliente, ele pode te exigir esse vínculo, e aí a sua empresa tem que estar cadastrada no CREA, ok? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui para vocês verem uma ideia, né, de edital, isso aqui, gente, edital de licitação, de avaliação do BADESUL, Banco de Desenvolvimento do Sul, tá? Olha só, qualificação técnica, aqui eles pediam, ó, será comprovada através da seguinte documentação: certidão de registro da pessoa jurídica no CREA, né? Então, a empresa tem que estar vinculada, certidão de registro do profissional, certidão de acervo técnico, de capacidade técnica, emitidos por órgãos ou empresas, acompanhada do respectivo RT ou RRT. Então, olha o que está acontecendo aqui. Eles estão pedindo acervo de empresa. Isso aqui é outra coisa, mas dá para falar das duas coisas. O que é isso, pedir acervo de empresa? É bom vocês saberem isso, prestarem atenção nisso aqui. Você não teria como contratante uma pessoa física, por exemplo, estou vendo o Rodrigo aqui, tá? Rodrigo me contratou para fazer um laudo de avaliação. Ele vai ser o contratante que eu vou preencher na RT, tá? Ele não é um CNPJ. Então, se eu gerar um atestado disso aí, não vai cumprir esse requisito aqui, porque eu teria que ter sido contratada por uma empresa, por pessoa jurídica, né, pública ou privada, não é isso? Ó, capacidade técnica por outros órgãos, né, outros órgãos públicos ou empresas, tá? Então, esse é um outro cenário também. Então, olha só, o que é bom pensar? Se já der, se for possível, coloca a sua ART vinculada ao seu CNPJ. Se for possível também, veja se algum CNPJ te contrata, que aí você já fica com essa experiência. Até hoje, nos editais lá do banco, de credenciamento, eles não pediram que a nossa experiência seja através de empresa pública ou empresa privada, tá? A gente pode apresentar laudo de pessoas físicas nos contratando, ok? Então, beleza. Aqui tem um outro edital também, ó, de licitação, que pede capacidade técnica emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, tá vendo? Que comprove que o interessado executou o serviço de elaboração de laudos, relatórios de fiscalização de obras e outros bens e atividades correlatas. É o mesmo raciocínio, tá? Você teria que estar sendo contratado por uma empresa para poder apresentar essa experiência, tá?
Outro aqui também, ó, esse aqui foi Ceasa do Ceará. Esse aqui acho que foi do ano de 2021. Esse aqui, ele foi de 2018. E esse aqui, eu já esqueci. Talvez 2017, uma coisa assim, tá? A gente teve um período ruim, né, gente, de trabalho, assim, porque acontecia alguma coisa, mas não tanto por conta da pandemia, né? Eu até participei de algumas licitações, algumas eu entrei e tal, mas era pouca coisa, né? Porque ficava todo mundo com medo. 2020, 2021 foi bem pouca coisa. Deixa eu ver, não, isso aqui é lei complementar, peraí. Comprovar a aptidão para o desempenho das atividades, deixa eu circular aqui. E compatível mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, olha só, duas coisas. Vincular a sua empresa ou seu CNPJ a RT, né, para você comprovar que você executou via empresa, e pensar também num cenário, pensando na licitação, numas licitações, se vale a pena você buscar um CNPJ que te contrate, não uma pessoa física, tá? Para o credenciamento, pode ser pessoa física? Até o último edital, até os que estão abertos, que a gente está lendo até agora, é possível, tá? Não precisaria ter uma empresa, ok? Se conseguir, é interessante? Eu acho que é interessante, que aí vocês já vão fazendo um acervo técnico, tá? Então, ó, entramos com o login de profissional, pensa aí se vai vincular ou não a sua empresa, se já tiver melhor, se não tiver, tudo bem, né? Para esses credenciamentos, pode. Finalidade. Aí, gente, o sistema do CREA, deixa eu falar não quero, que eu acho que é bagunça, meio bagunçado, mas assim, tem umas opções que às vezes não fazem muito sentido, tá? Então, o que interessa para a gente? Finalidade. Dentre as finalidades que existem lá, por exemplo, agrícola, ambiental, aquícola, artístico, tem um monte de opções ali de finalidade que para a gente não faz sentido, tá? Então, a finalidade para a gente, que atende muito bem, é residencial, porque eu estou fazendo uma RT, avaliação de um imóvel urbano, tá? Ok? Estou na dúvida aqui se vai ter comercial, tá? Tem que olhar. Mas eu já fiz edifício, e se eu não estiver enganada, eu coloquei edifício comercial, e eu acho que eu coloquei residencial mesmo, tá? Peraí, gente, só um minutinho, peraí. Peraí que o barulho aqui. Tá, vocês estão ouvindo barulho ou não? Se não tiver, eu continuo, porque às vezes o microfone aqui é bom. Então, tá legal. Se tiver, eu resolvo aqui. Então, ó, finalidade residencial, tá? Aqui eu vinculei a empresa, vamos seguir, vamos para frente. Peraí. Bom, atividades. Aí tem um monte de atividades, tá? Vocês podem colocar mais de uma atividade, não tem problema, mas pode colocar uma só, tá? Então, de forma geral, você pode escolher avaliação, tá bom? Peraí, gente, se vocês não estão ouvindo barulho, para mim está incomodando. Eu vou resolver um minuto e já volto, peraí. Voltei. Na próxima vez eu vou lembrar de colocar o slide, que eu levo prejuízo com o microfone aberto, igual na aula, não tem jeito não. Mas vamos lá. Então, olha só, avaliação, tá? Isso aqui atende para a gente, então você pode escolher ali a avaliação, pode escolher outra possibilidade também de atividade ali, que seria elaboração, tá? Então, aqui eu dou duas sugestões, ó, elaboração de uma avaliação, elaboração de laudo, tá? E aí você pode ir colocando outras coisas, vistoria, relatório, né? Porque tem várias possibilidades ali dentro. Se colocar elaboração de laudo de avaliação, já vai resolver o nosso problema, tá? Que é isso que, de fato, a gente está fazendo com todos os requisitos que estão ali dentro, exigidos das etapas do trabalho do laudo de avaliação, tá? Qual que é a unidade que a gente vai colocar para essa ART? Vocês podem escolher. Colocar, por exemplo, por metragem quadrada, né? Às vezes você vai fazer cada RT, gente, para um imóvel, tá? Não falei isso, mas assim, de forma geral,
pensando de forma geral e pensando lá nos laudos de avaliação, uma RT, né, para cada laudo, porque na RT você vai colocar o dado da obra-serviço. O que é o dado da obra-serviço? É o imóvel que você está avaliando, ok? Então, para aquele imóvel, você vai fazer a sua RT. E aí você pode usar como unidade aqui a área, tá? A área da edificação, poderia até colocar a área do lote, tá? Vamos supor que fosse um lote de 360 metros quadrados, não é isso que vai fazer tanta diferença. Estar certinho, por exemplo, certinho é bem mineiro, né? Na área privativa ali principal ou na área construída, isso vai fazer mais sentido pensando no atestado, porque depois o cliente poderia emitir um atestado, então teria que estar compatível com a ART para fazer a certidão, né, a CAT, tá? Mas, assim, de forma geral, eu dei um exemplo aqui, vamos supor que fosse uma casa ou um apartamento de 280 metros quadrados, podia ser um lote também, né, 280 metros quadrados, tá? Eu dei um outro exemplo aqui, né, eu não conseguiria fazer dentro da minha RT, mas dei um outro exemplo aqui sobre a unidade ser unidade, ou seja, ser quantidade, tá? Dependendo do lugar que você estiver trabalhando, vai te pedir uma única RT, isso acontece com a gente no banco. Eles pedem, todo mês tem que fazer uma RT com valor igualzinho ao valor da nota fiscal que eu estou emitindo, e eu coloco aqui a unidade. Essa unidade para a gente é a quantidade de laudos que eu fiz no mês, tá? Então, lá, 20 laudos de avaliação, 18, 30, 25, 22, quantas ordens de serviços estiverem sendo pagas naquela nota fiscal, a gente compatibiliza a RT com isso, tá? Pode fazer nos seus também? Pode. Um laudo de avaliação, unidade, um imóvel, ok? Então, recapitulando, para cada laudo que vocês forem fazer, se forem trabalhar aí fazendo, pensando aqui, ó, 3 laudos de avaliação no grau de fundamentação 2, tá? Pensando na regressão linear aí, que é o que a gente está trabalhando mais, porque ele é o que abre o caminho para todos os outros, né? Grau de fundamentação 2, 3 laudos. Por que eu estou falando 3? Porque tem banco que pede 3, tem banco que pede 2, tem banco que pede 1. Então, se você fizer 3, você já está pronto para qualquer cenário, tá? Tem banco, Adriana, que pede um laudo no grau de fundamentação 1. Beleza? Posso fazer só esse? Pode. Só que ele não vai te resolver depois, se você quiser entrar em um que pede 3 de grau 2, tá? Se por acaso tiver alguém aqui que não estudou ainda a regressão linear, ou avaliação em si, não vai entender o que é o grau de fundamentação, mas é uma forma de você dizer como foi feito o seu trabalho, tá? Quanto maior a fundamentação, mais elaborado, né, e melhor foi feito o seu trabalho. Não vou falar preciso, porque quem já estudou comigo sabe que a precisão do trabalho não é dado pelo grau de fundamentação, e sim pelo grau de precisão, e no edital, né, de forma geral, até hoje, nunca ninguém exigiu o grau de precisão, tá? E sim o grau de fundamentação. Então, pode fazer? Pode, mas não vai resolver, tá? Então, pensando em 3 laudos de grau de fundamentação 2, ok? Que aí resolve sua vida, 3 ARTs, tá? Ou RRTs. Vamos lá. Então, aqui eu segui, ó, elaboração de avaliação, aí, gente, vem essa tabela TOS, né, TQS, uma coisa assim, essa tabela que tem lá dentro, tabela das atividades de serviço, eu não me lembro de qual era o nome. Na hora que você clica, você abre uma lista gigante, tá, com várias coisas, então é prestar atenção nisso aí. Mas, de forma geral, dá para a gente colocar aqui, ó, igual eu fui fazendo aqui, ó. Você abre construção civil, edificações, imóveis, 1.9 imóveis, tá? Muro, tem um monte de coisa, tem umas coisas aqui que não fazem nem tanto sentido, tá? Então, é só ler com calma, mas de forma geral, voltado para o que a gente vai fazer, elaboração de avaliação de imóvel, né, tá certinho. Posso trabalhar com metragem quadrada, posso trabalhar com unidade, tá? Beleza. Agora, qual que é o valor que vai colocar para o serviço, né? E quem que é o contratante? Vamos lá. Eu vou conversar com vocês o que eu penso, tá? E vocês vão tomar a decisão aí de como fazer, ok? Gente, se nós estivermos pensando que tem gente que vai fazer esses laudos com o objetivo de comprovar a experiência, e até hoje ninguém pode dizer que a gente não pode fazer um trabalho para alguém conhecido, né, e, entre aspas, não pagar, né, porque às vezes você vai pedir emprestado, vamos dizer assim, um imóvel de alguém, né,
fulano, olha, você é um amigo, eu preciso fazer um laudo, né, eu vou realmente executar o trabalho, vou fazer o documento, te entrego ele e tal, mas eu só não vou te cobrar, né, eu não vou te cobrar porque você está me cedendo imóvel e tal, tem algum problema? Não. Só que para preencher a RT, a gente precisa colocar o valor do contrato, né, o que é o valor do contrato? Do nosso serviço. E aí, gente, tudo bem que às vezes a tabela lá do banco, a gente não recebe tanto dinheiro, mas eu já vi gente colocando R$ 300. Eu sugiro não colocar, tá? Por quê? É muito pouco. Ah, mas a gente recebe 490 na atividade mais baixinha do banco. Ok, mas a gente sabe que está lá no edital, a gente ganha na quantidade, é outro cenário. Pensando que esse laudo seu um dia pode até ser utilizado, essa ART sua pode cair na mão de alguma pessoa, eu sempre dou a sugestão de colocar um dinheirinho um pouco maior, tá? Porque a gente não sabe quem que vai ver isso, tá? A minha visão aqui é de valorizar a nossa profissão da avaliação da engenharia e da arquitetura, ok? Então, a sugestão vai ser sempre um valor menor do que o mínimo, do que o máximo, na verdade, para você pagar o menor valor da ART. De cor eu não estou lembrando agora, gente, mas vamos supor que fosse até 8 mil e poucos reais, 9 mil e alguma coisa, tá? Você vai pagar lá aqueles 87 e alguma coisa, 80 e qualquer coisa, quase R$ 90, vou arredondar 90, tá? Ok? Sugestão é essa. Então, por exemplo, você pode colocar lá que 5 mil reais foi o seu trabalho, tá? Pode colocar 8 mil, 7 mil, 4 mil. Então, assim, eu sempre falo para o pessoal, olha, nunca coloque menos de que uns 1.500 para poder fazer sentido, né? De que um trabalho daquele não custaria menos, tá bom? Menos do que aquilo. Vocês entenderam o raciocínio? Tá? É só isso. Porque às vezes a gente está trabalhando aqui, até para outras atividades do banco, e vem umas ARTs, que é uma coisa até que eu ainda não questionei tanto. A pessoa coloca lá R$ 500 para ser responsável técnico da execução de uma obra que vai durar 9 meses. Gente, vai ganhar R$ 500 para fazer aquilo? Não vai. Ah, Adriana, você está defendendo a arrecadação do sistema? Não, eu não estou. Né? Não criei sistema, CREA, CONFEA, né? Nem o CAL. A gente não tem, né, assim, força sozinho para mudar nada, mas é a regra do nosso jogo? É a regra do nosso jogo. Então, vamos tentar colocar um valor condizente para valorizar o nosso trabalho, né? A gente não sabe, vai cair na mão de um leigo e falar, ó, esse engenheiro aqui, essa arquiteta ou esse arquiteto, cobrou R$ 300 no laudo, eu só quero pagar 300, tá? Isso vai baixando aí o nível aí do nosso condição de receber um dinheiro melhor. Então, é uma sugestão. Então, só pensa nisso. Se não for um contrato real, né, de fato, e você for usar um imóvel de alguém para poder comprovar a experiência, coloca no máximo de serviço até você pagar o mínimo da RT, né? Nada te impede de fazer isso, está tudo correto, está dentro da regra do jogo. Tá bom? Ah, eu consegui um contrato de 15 mil, beleza, faz a RT em cima dos 15 mil aí, paga cento e qualquer coisa que tem que pagar lá. Tá? Eu não sei de cor, tá, gente? Eu nem procurei baixar essa tabela, porque na hora que a gente vai clicando lá e colocando, a RT já aparece o preço, né? Tá? Então, eu não procurei isso, não, que eu acho que isso é tranquilo para a gente. Agora, quem que é o meu contratante? Pensando que vocês estão fazendo laudo de credenciamento, vou pegar esse mesmo laudo do imóvel do meu vizinho, um parente, já vou falar a questão do parente, tá? Etc. Ele é o seu contratante, tá? Então, vamos supor, estou aproveitando o Rodrigo aqui, ó. Rodrigo vai ser o meu contratante. Rodrigo, peraí. Eita, Rodrigo, sobrenome, cadastro o CPF dele, cadastro o endereço, todas as informações, ele é o meu contratante, tá? Ao final, a ART e a RRT, ela tem que ser assinada pelo contratante, tá? Então, no laudo de colocar para credenciamento, quem que é meu contratante? Obviamente, quem está te contratando, mas eu estou supondo que o Rodrigo é um parente, é um amigo, e eu vou fazer do imóvel dele, tá? Coloco ali, peço, informo para o Rodrigo, você está me cedendo esse imóvel e tal, né? Nós já combinamos isso, eu vou fazer o trabalho. E uma das partes aqui do meu trabalho, eu tenho que estar com a RT assinada. Você assina para mim? Eu acho que saiu até uma postagem lá no meu Instagram falando da questão da assinatura. Isso aqui é item que o pessoal inabilita, tá? Então, não deixem de assinar a RT.
tanto você, profissional, quanto o seu contratante. E pode usar assinatura digital? Pode, tá? Hoje a gente tem usado muito, né? Eu já usava antes. Esse que eu vou mostrar aqui, gente, não é o eCPF. É o tokenzinho do Cisdeia. Mas o meu eCPF, ele é igualzinho, uma coisa assim, tá vendo? Tá? Esse aqui é o do Cisdeia, mas é a mesma coisa. Eu plugo aqui, tem o CPF e tem o CNPJ para fazer a nota fiscal, tá? Só que, depois da pandemia, e acho que foi o ano passado, finalzinho do ano passado, ou início desse ano, o governo liberou lá no meu Gov.br, né, se você tiver acesso ao meu Gov.br, está tudo funcionando, você entra, faz o upload do arquivo PDF e assina digitalmente, tá? E é válido, a Caixa está aceitando, os bancos estão aceitando. Então, não precisa nem falar assim, eu não tenho assinatura digital, eu não comprei um eCPF. Isso já aconteceu com um cliente meu. Ele estava até viajando, eu não tenho como assinar. Falei, tem sim. Ele estava lá para a Europa. Entra no computador aí, entra no meu Gov.br, assina digitalmente, me manda. Ele, tem jeito? Falei, tem. Em 5 minutos ele fez e mandou assinar, tá? Então, tem que ser assinado pelo profissional e pelo contratante. O contratante aqui, gente, não é para colocar caixa, tá? Teve gente que já fez isso. Foi fazer o laudo para credenciar, colocou como contratante a caixa, tá? Porque estava entregando um laudo para eles e foi inabilitado. A caixa não é seu contratante, tá? Você está apresentando laudo de experiência para ele. Quando você estiver lá dentro, aí sim, ele vai ser seu contratante, tá? Então, tem que ser assinado, não pode colocar caixa, Banco do Brasil, BNDES, etc., né, esses bancos todos aí, como contratante, a não ser que ele tenha sido seu contratante, tá? Beleza? Então, coloca a pessoa aí. E sempre assinar, tá, gente? Tanto o responsável técnico quanto o seu cliente aí, seu contratante. No CAL, o CAL já agora, ele já está, quando gera RT, já sai a assinatura do profissional. Está escrito lá, essa assinatura é válida do profissional para verificação, clica no QR Code. Você pega o QR Code lá, ele confirma que está assinado, tá? Se você tiver um cliente, né, um contratante, e a pessoa falar assim, não tem campo aqui na RRT para eu assinar. Não vai ter, de forma geral não tem, pelo menos todas que vieram para mim, né, até ontem, vamos dizer assim, não tem campo para assinar, igual a nossa ART. A nossa ART tem lá o profissional e o contratante, né? Tem um campozinho ali, a linha para assinar. No CAL não tem, não importa, pega e põe ao final da RRT, tá? Isso eu falei com um cliente, e tem RRT, gente, que aparece lá, não sei se são todas, com 2 páginas, tá? E aí, normalmente, ao final aqui, ó, é que o CAL valida a assinatura do profissional. Então, a RRT está com 2 páginas, tá? Vamos pensar assim. Aí eu falei com ele, olha, não, você pode assinar lá assim, não tem, ele falou, não tem lugar para assinar. Eu tinha que assinar tanto a RT quanto a RRT. Falei, tá, não tem problema, mas você abre lá no meu Gov.br e assina aqui, ó, ao final do documento, tá. Falei com ele assim, assina nas 2 páginas, tá bom? Tá bom, só que ele não fez. Enfim, tem obrigação de assinar nas 2 páginas? Não, mas como o documento tem 2 páginas, assina, pede seu cliente para assinar aqui também, tá? No caso do profissional, arquiteta não precisa, porque já está tudo validado. Mas o seu cliente também não tem essa obrigação. Mas vamos pensar que é um documento, tá, gente? Esse documento é composto de 2 páginas. Normalmente, o que a gente fazia quando era à mão? A gente assina na última página, reconhecia a firma, não é isso? Então, a assinatura digital é esse processo. E as outras páginas a gente rubricava, não é assim que normalmente a gente fazia? Documentos para licitação, contratos, etc. Rubricava. Então, não tem como rubricar, não existe, bom, pelo menos que eu saiba, não, uma assinatura digital que seria a rubrica. Então, faz aqui, não vai gastar nada, tá? Tá no mesmo preço, tá dentro do serviço lá, tá? Não ouvi falar ainda, se tiver essa informação, vocês me contam, que lá no meu Gov, o governo está limitando tantas assinaturas. Não ouvi falar isso, então pode assinar as 2 vezes, tá? Então, ó, só ilustrando aqui, esse exemplo é da RRT, ok? Porque a RRT no CAL, ela já está com a assinatura do profissional, já está validado, precisa que o contratante assine. Fechou? Meu Gov.br serve, tá? De grátis. Agora vamos falar de uma outra coisa, gente, contratante. Isso eu sempre falei nas aulas e nos cursos, e agora eu já tenho a resposta
real que aconteceu isso com um ex-aluno, um aluno, então não façam mesmo. Não pegue um imóvel de uma pessoa que é um parente próximo, pai, mãe, irmão, alguém que a gente consiga olhar a documentação e comprovar que você tem um vínculo familiar, tá? Você está com um impedimento ali, né? Você tem um interesse naquilo ali. Então, teve um ex-aluno que fez do pai. Como a gente tem que apresentar o nosso documento, né? A Adriana tem que apresentar a identidade, a carteira do CREA, e lá na RT tivesse como contratante meu pai, e ele assinou e etc., a Adriana está fazendo do pai. Na vida nossa aí, eu sempre falei isso, nada impede que eu faça avaliação de um imóvel do meu pai, da minha mãe, de um irmão, etc. Porém, isso cria um vínculo, né, entre nós, tá? E aí, eles inabilitaram por isso, tá? A pessoa estava ali impedida com esse vínculo, então não faça assim. Ah, mas o meu pai tem um monte de imóvel, o nome dele é completamente diferente do meu sobrenome, né? Mas vai estar lá no documento. Ah, já aconteceu isso. Ah, meu documento não tem pai. Tem gente que tem documento que não tem pai. Mas eu peguei o imóvel dele, eu sei quem ele é, mas ele só não está no meu documento. A Adriana está falando uns troços malucos, mas tudo isso acontece, né? Cai para a gente essas situações, tudo isso acontece. Então, tenham esse cuidado. Se possível, pegue de alguém que não tem esse vínculo próximo familiar com você, tá? Beleza. Então, vamos falar das datas, né? Tá quase finalizando aqui, tá? Vamos falar das datas. Isso aqui é uma das coisas, né, que eu falei, lá no final vocês vão ver uma coisa que, tudo é importante, tá, gente? Mas seria o pior cenário que eu vejo, infelizmente, eu via muito, espero que não aconteça, porque eu falo isso na aula também, de fazer isso aqui. A RT, ela é um documento que tem que estar vigente e válido durante o seu contrato, a sua prestação de serviço, tá? Então, eu fiz um exemplo aqui. Espera só um pouquinho que eu tenho que tirar umas coisas da frente aqui para eu poder trabalhar com vocês. Então, isso aqui é um pedacinho lá do campo da RT, tá? Belo Horizonte, data de início, previsão de término. Tudo bem, você não precisa terminar exatamente naquela época, tá? Mas vamos lá. Vamos supor, eu peguei abril, tá? Como exemplo, que a gente vai começar o trabalho, meu contrato, no dia 11 de abril, com uma previsão de término 18 de abril. Tá? Eu sempre gosto de olhar no calendário. Pego o calendário aqui, vi que 11 de abril é um dia útil, de 18 é um dia útil, tá? Deu até uma semana. Dia 11 é uma terça-feira, dia 18 é uma terça-feira, tá? Beleza. Aí, o que eu tenho que fazer? Durante esse período, se eu for seguir o CREA, dia 11 eu já tenho que gerar a RT, né? Eu vou entrar no sistema, cadastrar a RT, gerar o boleto, fazer o pagamento, e aí ela vai estar validada, registrada no sistema, que é o que a gente fala, tá? Com os pagamentos eletrônicos, Pix, QR Code, hoje em dia está mais rápido. Antes levava uns 3 dias para cair no sistema, né? Então, olha só, se fizer isso aqui, dia 12, por exemplo, preencheu e cadastrou, pagou no mesmo dia, poderia pagar no dia seguinte, não tem problema. Mas vamos supor que no dia seguinte ao pagamento, né, ficou mais rápido, ela está registrada no sistema. Então, a RT está com o prazo do contrato, gerada, paga e registrada dentro do período do contrato. Aí ela está válida, anexa no laudo, fechou. A outra situação, o que eu trouxe aqui para a gente conversar? Deixa eu mudar isso aqui. Vamos supor que no dia 17, ainda é o mesmo cenário, tá? No dia 17 você preencheu e cadastrou, pagou no dia 18, mas ela só foi registrada no sistema no dia 19, um dia depois. Então, nesse sentido, você está sem a RT nesse trabalho. Basta um dia. Isso já aconteceu com um aluno meu, tá? Eles entendem, de fato é assim que funciona. Eu até fiz essa pergunta técnica para a gerência uma vez, eles responderam confirmando esse entendimento. Basta isso porque você está fora, né, do prazo ali e você está com uma RT depois do processo, né? Então, você tem que estar com ela dentro do prazo. Adriana, tem solução para isso aqui? Se você já tiver mandado a sua documentação e não tiver chance de corrigir, não tem jeito, está fora. Qual seria a possibilidade de solução? Você gerar uma RT complementar, substituta, na verdade, desculpa, e estender essa data aqui, por exemplo, até o dia 19 ou dia 20, tá? Aí sim. Só que o que eu estou fazendo de cenário, gente? Você já entregou a documentação e não existe chance de corrigir. Então, tá fora, tá errado. Tá? Então, fiquem atentos a essas datas aí, presta atenção a essa data em que a RT foi registrada, ok? A RT rascunho com comprovante de pagamento, não me faça isso, pelo amor de Deus, de mandar
no edital. Teoricamente, ela vale para o meu cliente, ele aceita, e vai pagar minha nota fiscal, tudo bem, mas não me faça isso para mandar no edital, não. Tenha esse cuidado de fazer RT durante o período, confere o registro dela, faz a assinatura do profissional, faz a assinatura do contratante, tá? Ok? Eu vou mandar, esqueci de falar isso, eu vou mandar para vocês, tá? O material aqui, não tem problema não. Deixa eu só avançar mais aqui. Aí vamos falar disso tudo. Fizemos a RT, vamos falar da compatibilidade com as datas no laudo, tá? Então, eu fiz aquela RT toda e vou fazer o laudo, né? Eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E aí, eu estou com um contrato que começou dia 11 de abril, terminou dia 18 de abril, e aí eu vou colocar, e realmente eu estou trabalhando assim, dentro desse período, todas as datas do meu laudo. Então, como sugestão, eu coloquei aqui, ó, data da vistoria, dia 12, dia seguinte do contrato. Período da pesquisa, então, eu coloquei aqui, ó, comecei no dia 13 e fui até o dia 15. Dia 15 aqui no calendário, 2023, dá num sábado. Tudo bem, eu posso trabalhar final de semana, tá? Porque normalmente eu gosto de colocar dia útil. Mas de 13 a 15 eu fiz a pesquisa. Adriana, eu tenho que trabalhar 3 dias pesquisando? Não, pode ser que um dia você faça a pesquisa, tá? Mas é um exemplo. Normalmente a gente faz pesquisa e coloca um período. Mas pode ser um dia só? Pode, nada impede, tá? Data de conclusão do laudo, porque lá no laudo você tem que colocar, né, cidade e a data de conclusão e assinar. Essa data de conclusão tem que estar compatível com o período do que está lá na sua RT, né, início e fim, e o registro da RT, tá? Então, você pode, eu coloquei no limite aqui exatamente para ficar explicado mesmo, mais didático. Eu posso colocar o último dia do contrato? Pode. Fechou o laudo, a RT, estou partindo do princípio, peraí, que você fez a RT certinha, tá? Aqui, ó, por exemplo, dia 13 ela já estaria registrada no sistema, tá? Serviço de 11 a 18, gerou no dia 12, pagou, ela está registrada no dia 13, aí você está trabalhando, ó, fez a vistoria no dia 12, esse período da pesquisa, e concluiu o laudo aqui. Então, finalizou, datou o seu laudo com isso aqui. Aí está tudo certo. Tá? Lembra que o laudo tem que ser assinado por você, profissional. Okay? Hoje nós estamos falando mais da RT, né, gente? Eu fico fazendo uns ganchos aí, mas só para lembrar, tá? O laudo tem que ser assinado por você. Não precisa do contratante assinar, tá? Mas você tem que assinar, ok? Ainda que digitalmente, tá bom? Beleza? Infelizmente, teve uma vez uma aluna que ela estava com tudo certinho. Aí, ela fez o PDF com o laudo, e eu falei que podia enviar o PDF, e no PDF ela esqueceu de assinar o laudo. Aí não teve jeito, né? Ela teve que fazer depois e entrar depois, tá? Só um minutinho de novo, peraí. Ai, 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 ao vivo é assim, vamos lá. Fechou aqui a data do laudo? Agora vamos para a sugestão do que colocar no campo de observação, gente. O campo de observação é livre, né, para vocês escreverem o que vocês quiserem, tá? Eu trouxe 2 sugestões. Lembrando que, pelo menos no CREA, a quantidade de caractere ali é pequena, né? Então a gente tem que abreviar, tá? Eu procurei escrever mais para ficar didático, mas você vai ter que abreviar lá no sistema. Então, por exemplo, elaboração de laudo de avaliação, apesar da atividade já estar elaboração de laudo e avaliação, né? Mas você pode escrever aqui. Pode escrever, não é obrigatório, método comparativo, regressão linear, que é o exemplo que eu estou dando, grau de fundamentação e precisão. Não é obrigado a colocar nada disso, mas é uma forma de você vincular, né, a sua RT de uma forma mais firme, né, vamos dizer assim, ao seu laudo, tá? Outra sugestão, elaboração de laudo de avaliação, método comparativo, regressão linear, fundamentação, precisão. Adriana, vai caber isso tudo, eu sei, depois você tira alguma coisa. Imóvel urbano, né, matrícula do imóvel, se quiser ainda, cartório, município, estado, tá? São formas que a gente garante aí a vinculação da RT ao laudo. Mas a partir do momento que você põe a RT no seu laudo, gerou um arquivo, está tudo assinado, a gente já entende que ela é daquele laudo, tá? Então, aqui é só uma sugestão. O que eu acho que é importante? Ai, Adriana, não cabe isso tudo, então eu não quero escrever aqui elaboração de laudo de avaliação, eu quero só colocar assim, laudo, método comparativo, regressão linear, grau de fundamentação 2, matrícula tal. Beleza. Pode abreviar, né, gente? A gente tem que abreviar, porque não cabe tudo isso dentro do campo de observação, tá? O que eu escrevi aqui?
Ah, sim, você ainda não trabalha no banco, você não pode lançar lá como contratante, tá? Beleza. E aí, se acontecer uma situação, né, igual aquele exemplo que eu dei, pode acontecer uma outra situação qualquer, que você precisa fazer a substituição da sua RT e usar no laudo. Então, se você já gerou a RT inicial, e talvez pela data ou valor, alguma informação no campo observação, você precisa trocar, você pode entrar lá no CREA e fazer a substituição da RT, tá? Você vai gerar, de forma geral, ela não vai pagar, né, essa RT isenta de taxa, né, a substituição, a substitutiva ali, normalmente e aí o que você vai fazer? Tenha o cuidado, só a substitutiva ela já serve, tá, gente? Mas tenha o cuidado de mandar as duas, manda a inicial e manda a substituta, tá? Porque a substituta vem escrita, a RT substituta, a RT número tal. Então, é bom, se você for fazer isso, ter esse cuidado também de mandar as duas, a inicial e a substituta, tá? Fechou? Bom, aí fazendo tudo isso, né, a pergunta é, vai estar certo, eu estou resolvendo o meu credenciamento? Não, isso aí é um dos passos, porque olha só, dentro da etapa aqui, ó, das avaliações, né, quem já fez aula comigo até já conhece esse slide, não tem como mudar, né, a etapa, a RT está aqui no finalzinho do nosso trabalho. Tem tudo isso aqui ainda para a gente fazer, tá? Mas tudo isso aqui, você vai vincular a RT. Aonde? Aqui, ó, na época da vistoria, no levantamento dos dados, que é a pesquisa, né? E na finalização aqui, na assinatura do laudo, no encerramento, tá bom? Então, assim, é uma etapa importante, tem que ter cuidado, né? É um documento e é um contrato. E aí, aqui agora eu fico para fazer meu jabá, né? Normalmente tem que fazer, não tem jeito. A gente está aí, eu estou com a inscrição aberta do intensivão, tem gente que está aqui, já está inscrito, já pagou, e Zé Luiz, eu tenho que terminar um esquema com ele lá para ele finalizar, mas ele já está garantido lá. Que é o quê, gente? É preparar essa documentação para poder entrar nos editais de credenciamento, tá? Então, aqui tem um calendário, qual que é o esquema? Nós vamos trabalhar 3 meses. O pessoal me pedia muito isso, porque não queria ficar só focando no laudo, queria ver também os documentos da empresa, né? Às vezes tinha dúvida e tal. E eu vou falar para vocês, teve umas impugnações, tem 204 empresas que no edital de 2019, se eu não estiver enganada, só Belo Horizonte erraram na documentação de empresa, mas é coisa elementar. Aí eu fico, gente, como é que pode isso? Entregou certidão, por exemplo, da Receita Federal fora do prazo. Entregou certidão positiva de Receita Federal. Não pode, tem que ser negativa. Então, assim, todos esses erros a gente vai tratar, né? Vai ter o cuidado de olhar, tá? E aí nós vamos fazer 3 meses. Por quê? O objetivo é ver a questão da empresa, documentação da empresa, conferir. Aqui dentro do programa, eu escrevi lá no site, nós vamos revisar cálculo da regressão linear, né? Não tem jeito, eu não vou trabalhar laudo com vocês sem revisar o cálculo, né? Vocês vão fazer o laudo, quem não tem, ou quem já tem, vai aproveitar, vai revisar. Tem um aluno que eu não sei se ele está aqui, o Tiago. O Tiago, ele entrou, ele já está com 2 laudos, eu acho, prontos, ele queria era conferir, né? Quer revisar, montar tudo, conferir, e vai usar o intensivão para isso, tá? Então, a gente vai revisar cálculo da regressão, vamos usar o SISDEA, vamos preparar a memória. Agora, o SISDEA, ele já está com um relatório melhor, né, com mais informações, eles entraram com a verificação da micronumerosidade no software. Então, tem muita coisa que está ajudando a gente, mas a gente precisa prestar atenção, porque, assim, se a pessoa não colocar coisa errada, absurda, assim, tipo, entregou um cálculo que a significância está acima de 30%. Infelizmente, eu tive aluno que fez isso, 70 e tanto por cento. Está errado, né? Não pode, o máximo é 30 no grau 1, 20 no grau 2, não é isso? Que é um erro, assim, o que deu na cabeça da pessoa que não olhou a tabela, né, e fez certinho, tá? Mas se não tiver esse tipo de erro, a gente tem que compatibilizar todo esse texto do laudo com a memória, com o trabalho, para fazer sentido e não ter problema, tá? E além disso, né, vamos praticar isso aí e deixar tudo pronto. Tá? Então, quem ainda não se inscreveu e quiser estar aqui, são esses dias, tá? O objetivo é ter, o primeiro mês, a gente dá um gás aí no início, para vocês poderem já começar bastante coisa, aí tem um intervalo bom, né, de maio para junho, que é o objetivo mesmo de vocês terem tempo para fazer as coisas, aí vamos dar um gás, tem mais um tempo para fechar em julho todas as coisas, tá? Eu acho que é suficiente, né, vai dar tempo da gente poder fazer isso, acho que é uma coisa muito boa,
todo mundo vai trabalhar junto aí, e vai ter documentação pronta, tá? Vamos ter todo o PDF bonitinho ao longo desse tempo aqui, gerar RT, fazer tudo e deixar pronto. Essa é a ideia, tá, gente? Eu falo assim, eu dou aula e eu ensino porque eu gosto. Eu fico triste, não tem problema nenhum. Você está pagando, eu estou aqui, não tem problema. Mas eu fico triste, às vezes, quando a pessoa entra, queria até fazer, mas não faz, chega até o final, não faz. A vida da gente vai trazer um monte de coisas tentando impedir a gente, né? Não sei o motivo, o que é que acontece, mas isso aqui cria um compromisso com a gente, né? É igual exercício, né? Você marcou com a colega lá de caminhar, você tem que ir, né? Marcou com ela? Então, aqui tem um calendário, tá? Essas aulas, vencida por todo mundo, elas vão ser gravadas. Depois eu vou botar na plataforma, vocês vão poder assistir. Então, vamos supor, vou pegar o Rodrigo de exemplo. Rodrigo assistiu dia 18, mas não pôde assistir dia 23. A aula do dia 23 vai estar lá, ele assiste antes do dia 25, e pode assistir depois de novo, tá? Durante esse período todo, eu vou deixar as aulas gravadas lá, para que vocês possam ver ou rever, né, e aproveitar aí, porque eu sei que é um calendário que está todo mundo vendo ele agora, a gente se programa, mas algumas coisas podem acontecer, né? A gente não quer que aconteça nada ruim, nem errado, mas se acontecer, você sabe que você tem a chance de assistir de novo, né, ou pela primeira vez, desculpa, a aula que ficou gravada, ok? O endereço está aqui, tem lá no meu Instagram, né, também lá no link da bio, pode pegar lá, tá? Você entra na página, está tudo explicadinho o que a gente vai fazer. Se tiver dúvida, me manda mensagem. A Juliana, durante o dia, atende o WhatsApp, de noite eu atendo. Durante o dia, ela vai me mandando, às vezes eu mando áudio, mando uma resposta. Se demorar um pouquinho, é porque, igual vocês, né, eu estou no dia a dia aí do trabalho. Se eu estou dirigindo, eu não consigo, né, atender o telefone, assim, responder o WhatsApp. Se estiver fazendo vistoria, às vezes não pega nem sinal, dependendo do lugar. Tem lugar que a gente vai que parece roça, né? Mas é área urbana ainda. Então, é isso, tá? Mas eu acabo respondendo, às vezes de um dia para o outro, mas eu respondo, tá? Passou o tempo, né? Eu fiz pouco slide, vou interromper aqui o slide, tá? Falei que eu queria terminar na hora, mas falei, né, gente? Professor é professor, não tem jeito. Agora, tá com vocês a pergunta. Querem levantar a mão? Aproveita aqui no Zoom, no Reactions, reações. Levanta a mão aí quem quer fazer pergunta. E aí eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? E mais tarde, se não der hoje ainda, amanhã eu coloco lá no YouTube ou no Google Drive a aula, né? Isso tudo aqui que a gente conversou gravado para quem quiser rever, tá? Vamos lá, Rodrigo, sua pergunta. Diga. Professora, por exemplo, eu não sei, eu nunca fiz um laudo por regressão linear, Tá, né? Então, eu não sei o tempo que eu vou demorar para fazer. tá. Na RT, se eu colocar, por exemplo, um mês de intervalo entre o início e o fim do serviço, eles avaliam isso também? Ou eles não se importam? Não, nunca fizeram isso, não se importa. O que é Tá, importante? A coleta é sempre temporal, ou seja, eu estou fazendo um laudo, eu tenho que coletar agora para calcular agora, né? Eu posso levar um mês esse trabalho, entregar o laudo, tudo bem. Tem mudança no mercado? Tem, mas às vezes não é tão significativa. O que é importante? Todas as datas do laudo estarão compatibilizadas com a RT, e você já gerar a RT, tá? Teve uma vez que a gente fez um curso que eu fiz, que foi da imersão também dos laudos, teve um aluno que ele fez um laudo, ele fez todo o trabalho dele no ano passado, não me lembro exatamente, vamos supor, novembro de 2022. E aí foi março desse ano, ou fevereiro, que teve lá o intensivão. Ou foi o ano passado, não me lembro. Aí ele ia gerar RT. Conferimos o laudo, ele ia gerar RT. Falei, peraí, se você gerar RT agora, você não tinha RT da época? Não. Se você gerar RT agora, ela está incompatível com o seu trabalho. Você tem que mudar essas datas para a data do período atual. E se você fizer isso, está errado, porque o princípio da regressão são dados de corte transversal, vamos coletar agora. Então, esse laudo seu, claro que, entre aspas, ninguém vai saber, mas se alguém entrar e conferir dado, vai ver que não está disponível mais no mercado. Então, está sim. incompatível. Ele falou, o que eu faço? Falei, se você ainda não gerou RT e não pagou, faz a pesquisa de novo, faz o cálculo agora, gera RT e faz tudo. Por isso que eu falo para o pessoal aproveitar o tempo, né, para estar tudo compatível, porque se eu faço isso tudo agora, mas eu vou gerar RT lá na frente, não vai funcionar. Ai, Adriana, mas eles vão conferir? Gente, eu não posso afirmar que eles vão pegar a sua pesquisa, né, seus dados vão estar lá no laudo, e vão entrar no site e olhar.
Eu conto isso em aula que eu tenho um cliente, esse ano até nem fiz nada para ele ainda, mas ele entrava para olhar aleatoriamente se os meus dados vinham dos anúncios mesmo. Ele conferia, tá? Então, eu não posso afirmar esse tipo de coisa. Vai que confere, tá? E o princípio básico do nosso trabalho estaria errado, tá? Mas em termos de, estou fazendo agora, vou levar um mês, fiz a RT, a pesquisa, estou calculando e tal, só vou fechar aquilo ali, beleza, aí tá tudo certo, tá? Não tem problema não. Outra pergunta? Não? José Luiz apareceu, quer fazer uma pergunta? Aquela sua pergunta, não é? Isso. A do José Luiz é uma pergunta elaborada. Desculpa, senão o Rodrigo vai falar, poxa, a minha não é isso não. Deixa eu corrigir a minha fala. A pergunta do Zé Luiz seria para uma outra aula, uma outra live reunião nossa, mas eu consigo responder. Peraí. Gente, é outro. Quer falar, José Luiz? Por favor, fala a sua pergunta aí. Sobre o novo edital do Banco do Brasil, né? Ele fez esse novo edital e sobre ele deixou alguns estados para fazer, podia fazer só um laudo e alguns estados tá fazendo o laudo evolutivo, involutivo e comparativo, né? Eu queria saber se, eu moro aqui em São Paulo, eu queria saber se esse do novo lado do Banco do Brasil, se eu tenho que estar fazendo mesmo, vou passar eu fora aqui, eu tenho que estar fazendo mesmo esse evolutivo ou involutivo comparativo. Olha só, esse edital, eu não estou com ele aqui nesse computador, mas eu já li, eu acho que nós vamos fazer uma aula só sobre esse edital, olha só. Lá nesse edital específico do Banco do Brasil, eles separaram, peraí, gente, só um minutinho. Hoje estou passando aqui. Eles separaram as atividades e colocaram requisitos diferentes para alguns estados. Então, por exemplo, agora eu não lembro, mas eu vou colocar aqui, eu acho que Minas Gerais, que é o meu estado, eles estavam pedindo que, além de fazer os laudos da regressão linear, se apresentasse laudos pelo método evolutivo e também pelo método involutivo. Eles fizeram uma exigência diferente, tá? Uma quantidade de laudos diferente. Vamos supor, eu não lembro de cor, tá, gente? 2 no regressão linear, 1 no involutivo e 1 no evolutivo, tá? Agora, tem município, estado, eu vou chutar São Paulo, tá? São Paulo, em que eles pediam só laudos de regressão linear. Não é isso, José Luiz? É isso mesmo. Então, o que acontece? Se eu vou credenciar em Minas Gerais, e eu preciso, e eles estão exigindo para a atividade ABA03, esses laudos eu tenho que fazer. O que tem que olhar? Se de repente eles estão exigindo para a ABA03, são as atividades que vão pagar mais, por exemplo, mas no ABA01 para Minas Gerais ainda, aí tem que ler o edital com detalhe, tá? Eles estão aceitando só a regressão linear. Então, o que você faz? Eu não tenho como fazer agora o evolutivo e involutivo. Entra para as atividades 1, por exemplo, né, que são as primeiras ali, eu vou chamar de mais básicas, mas são as primeiras e as que a gente tem mais quantidade também, né? E depois você acrescenta as outras atividades. De forma geral, os editais permitem isso, tá? Eles são um pouco resistentes ao longo do contrato de acrescentar essas atividades, mas a gente pode tentar. O melhor cenário é entrar com todas as atividades. Se você não consegue, qual que é o segundo melhor cenário? Entrar pelo menos na atividade 1, na primeira atividade do contrato, né, do edital e do contrato, para você não ficar fora. Porque se você, não, eu não consigo fazer os 3 métodos, só faço a regressão linear, e você não entra, você vai esperar o quê? 1 ano, 2 anos, 5 anos? A gente não sabe, tá? Apesar do edital ficar aberto um tempão. Método evolutivo é um outro método, né? Método, eu falei evolutivo e involutivo, os dois, né? Evolutivo e involutivo são outros 2 métodos, tá? Para poder aprender, vocês têm que aprender os 2 métodos, seja comigo ou com outro colega, não importa, não tem problema, tá?
acho que eu vou ter curso evolutivo em julho, involutivo, eu estou achando que eu vou até ver se eu monto uma turma, porque o pessoal está precisando, porque para poder fazer esses laudos, né? Tá? É um método que a gente usa menos em função da quantidade do tipo de imóveis que a gente tem disponíveis, o que aparece aí para a gente trabalhar. Mas é um método que a gente precisa saber, tá? Tudo bem? Respondeu, Zé Luiz? Respondeu, obrigado. Vale a pena entrar, sim, tem que entrar. Depois a gente vai resolvendo. A Carol perguntou que o intensivão será voltado para o credenciamento do Banco do Brasil ou geral? Posso responder, Carol, que geral. Olha só, Banco do Brasil ou Caixa, né? O que acontece? De modo geral, a Caixa, Banco do Brasil, eles buscam outros editais. Tem licitação que simplesmente copia e cola o edital da Caixa, né? Porque nada mais é do que a própria norma. Qual que é o objetivo? Preparar a documentação para entrar nesses editais de credenciamento, usando o laudo de regressão linear, tá? Não tem como eu preparar isso tudo para laudo de evolutivo e involutivo, porque teria que ser uma outra preparação, tá bom? Mas se for dúvida rápida ali durante as aulas do intensivão, eu consigo responder, tá? Então, de forma geral, pega tudo, pegaria Banestes, Banco da Amazônia, Banrisul. Se vocês tiverem outros editais e quiserem trazer durante os encontros, né, de preferência até no início para eu olhar, a gente já vai olhando a diferença dos outros editais, ok? Que vai ter aula que a gente vai trabalhar mais nos editais, outras mais no cálculo, na documentação. Eu não me importo de trazer algum edital que eu não tenha lido, porque edital a gente tem sempre que ler, a gente vai ler com calma e vai ver. Então, de forma geral, eu posso falar que atende sim, porém, para laudo de regressão linear, tá? Que não dá para atender todos os métodos, senão teria que ser outro pacotinho aí para a gente fazer. Deixa eu ver a pergunta do Rodrigo aí. Respondeu, Carol? Isso. Tá. Diga, Rodrigo, pode falar. Já tem alguma data certa para a abertura do edital da Caixa ou isso ainda não foi divulgado? Que eu saiba, não foi divulgado. Olha só, eu tenho muito cuidado de falar isso, porque, assim, tem gente que fala, abriu, né? Esse do Banco do Brasil e tal, teve um aberto do Paraná no ano passado, a gente tem que acompanhar no site, tá? Eu tenho muito receio de falar isso, gente, porque eu não estou com informação privilegiada, né? É uma coisa muito interna do banco. Qual que é o raciocínio? Lá, desde muitos anos atrás, eles abriam a cada 5 anos e deixava 6 meses aberto. O último edital, 2019, ficou aberto por 45 dias. Foi uma doideira, eu fiz até um post sobre isso. Eu fiquei dando aula, na época ainda era presencial, em várias turmas, eu dei aula durante a semana, final de semana, durante a semana, final de semana, o pessoal queria entrar, e aí ficou aquela correria, né? E aí é uma agonia, porque você não tem nem tempo de conferir direito, de corrigir, você pode entregar errado e perder, né? Então, por isso que eu sempre vou falando, prepara antes, deixa pronto e tal. E o que está acontecendo? 2019, né, os contratos podem estar já vencendo, né? O meu contrato ainda está vigente, mas a gente está só pensando junto, tá? Pode estar vencendo e chegar um momento que eles vão ter que abrir, porque eles não podem ficar sem ninguém lá dentro para trabalhar, né? Sim. Então, eles vão abrir esse edital, porque leva um tempo, gente, do edital até a gente manda a documentação, eles vão analisar, quer ver? Deixa eu fazer conta, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu assinei meu contrato em março, novembro foi o edital, a gente entrou com a documentação, passou todo o processo de aprovação, não sei o quê, questionamento, né? Em março que eu assinei meu contrato. Então, foram 5 meses, tá? Então, isso leva tempo. Se eles deixarem para fazer o edital quando o contrato de todo mundo está acabando, não dá tempo. Quem que vai fazer o trabalho? Vai entrar serviço, vai entrar imóvel para avaliar, financiar e tal, e aí? Né? Então, é esse um raciocínio, tá, gente? Se é um objetivo de vocês, tem que preparar antes, não vale a pena deixar para em cima da hora, porque dificilmente consegue, mas quem tiver que abrir empresa, aí complica, tá? Vi que a Carol escreveu aqui, sim, obrigada. Rodrigo, você está no curso, algum curso comigo ou não? Se não tiver, não tem problema nenhum. Não, eu fiz um curso do IMBEC, tem uns 2 anos. Você já fez, tá. Já fiz. Só Legal. que de lá para cá eu não peguei não consegui pegar nenhum serviço, não consegui, porque a minha maior atuação é como perito judicial.
Legal. Mas lá você faz avaliação? Cai alguma de avaliação para você? Faço, mas eu faço mais por método comparativo, porque são poucas amostras. Aí você Eu usa faço tratamento mais de fator. isso, tratamento do Tá, fator, ok. É porque eu entendeu? falo pro pessoal que tem que falar o nome É, completo. Comparativo, é. regressão linear, Comparativo, comparativo, tratamento de fator. Tá, beleza. exatamente. Então, vê o que é o melhor cenário para você, se você tiver disposto e tiver gostado, se entrar com a gente no intensivão, que você já fez o curso, vai recordar, ou se Eu você quer tenho que recordar, eu estudar de consigo? novo, fazer a regressão linear e vir para cá junto com Uhum, a gente. Aí a escolha é sua, tá. tá? E depende aí do seu investimento. Eu tenho o de regressão linear gravado, EAD, teve gente que já fez aqui, fica lá na plataforma, você assiste, tá? Vai assistindo as aulas. É a aula que seria do presencial, porém com aulas divididas ali, você pode assistir de novo, voltar, parar e tal. E lá eu tive mais tempo de explicar cada parte, porque quando a gente faz o curso, das 20 horas, Legal. eu procuro dar o máximo que eu tenho que dar dentro daquele básico, mas às vezes não dá, pela quantidade de alunos, pelas perguntas, e a turma é muito heterogênea, né? Tem gente que Sim, agarra lá no Excel. Eu agora já estou até mandando uns videozinhos para o pessoal treinar um pouquinho do Excel antes, pelo menos fórmula, porque eu ensino primeiro lá no Excel para depois ir para o software, né? Você deve lembrar. E aí tem sim, gente que não sabe nem mexer na soma, aquilo ali. Tudo bem, não precisa calcular ali, vai calcular no SysDeia, mas tem que entender o que a gente está fazendo. Então você fica às vezes sim, ali querendo ir para frente e a aula não vai, né? E eu tenho que atender todo mundo, eu não posso vocês que não estão conseguindo, fica aí, deixa eu avançar aqui, né? Eu não posso fazer isso. Então, tem essa sim. possibilidade, tá? Pensa o que é o melhor Tá, cenário, precisando me chama ou chama a Juliana, ou vai direto lá no link do Instagram, naquele Linktree, que ali tem as opções, eles vão direto para a compra, tá? E aí a gente monitora e é, acompanha aqui, tá tá, eu bom? quero fazer um intensivão, só que eu precisava de uma reciclagem. Então, eu tenho o EAD, eu Tem o tenho EAD, curso você pode gravado. Ah, assistir. então Tipo assim, vou eu vou chutar. fazer Hoje é que dia? Eu gosto de olhar calendário. Hoje é dia 10, né? isso. Vamos supor que você compra hoje, amanhã. Você vai assistindo, até o dia 18 você já acabou de assistir tudo, já revisou e entra com a gente. Depois pode ver mais tempo ainda, tá? Tá ótimo, Dá uma tá ótimo. decidida aí direitinho. Então, gente, olha, obrigada, tá? Eu vou interromper a gravação. Qualquer coisa a gente vai se falando, tá? Eu vou deixar ela gravar aqui no computador e depois eu disponibilizo e aviso lá no grupo para vocês, o link para vocês assistirem de novo, acessarem de novo se quiserem, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, passou do Obrigado, hein? horário, desculpa, mas professor fala, né? Tá Faz bom? parte. Um abraço, viu, gente? Boa noite. Um abraço. Obrigada. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau.